aos pequenos municípios, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que compreender para a gente poder se proteger é que é real, né? O coronavírus, ele é real. Nós temos casos que já chegaram às pequenas comunidades e que ele vem de pessoa a pessoa, a gente transmite de pessoa para pessoa, né, de acordo com o nosso comportamento. Então, ela é uma doença que depende muito do nosso comportamento. Então, assim, ela é transmitida pelas gotículas de saliva, ainda é transmitida pelos espirros, é transmitida pela tosse, né? E pelo contato próximo que a gente possa ter com outra pessoa ou com os objetos de uma outra pessoa contaminada. Então, o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que enfrentar é parar de imaginar que o coronavírus não existe ou que ele possa ser uma situação que foi imposta por algum grupo político, que ele foi implantado para causar terrorismo na população. Isso não condiz. Nós temos sim uma doença, essa doença chegou às cidades pequenas, né? Chegou aos pequenos grupos, e em cima disso nós temos a dificuldade, né, hoje de combater. E essa doença que parece com a gripe comum para algumas pessoas, pode levar outras pessoas até mesmo ao óbito, né? Então, lembrar de usar as máscaras, lembrar do distanciamento social, de manter-se longe das outras pessoas, de lavar as mãos, de manter as mãos sempre higienizadas com álcool, né? E de não estar em aglomerado de pessoas para dificultar a transmissão desse vírus. Lígia, tem Doutora, alguma pergunta? sim, eu gostaria bem nessa questão dos cuidados. O contato com uma superfície ou com alguém mais próximo que acaba, né, no contágio, porque quando a gente fala, a gente emite gotículas de saliva, então esse fluxo de saliva diante dos nossos rostos, né, que saem das nossas bocas, é o que faz o contato e o contágio consequente. Ou então, quando a gente está com a mão contaminada por ter pego em alguma superfície pública, né, que várias pessoas pegaram, banco, caixa eletrônico, nas lojas, enfim. Nas mãos, quando as mãos estão contaminadas, e se você passa o álcool gel, água sanitária ou água com sabão, é que ele se dilui e não prolifera. É isso, né? E ele vai ter uma contaminação da pessoa quando esse contato é com essa mão contaminada tocar alguma mucosa ou algum ferimento, olhos, nariz, boca, ou alguma feridinha que se tenha, então se contamina através dessa entrada, né? Isso procede, doutora? Ou a pele mesmo, ela pode ingerir, vamos dizer assim, fazer com que o vírus entre no nosso organismo? Então, na verdade, existem várias formas de contágio que estão sendo estudadas, aquela que pode ser passada de mãe para filho, por dentro, pelas fezes, mas o que ficou mais assim definido é que as gotículas realmente em superfícies, como você colocou, então no dinheiro, no trinco da porta, tudo que é superfície contaminada, ela pode trazer o vírus para a mão, que é uma forma de transporte para o vírus até o rosto e principalmente para a mucosa, boca, nariz e olho, que seriam os principais locais de adentrar o vírus, né? De adentramento viral. E o É, uso eu de tenho, luvas? eu tenho uma Desculpa. pergunta. É, então, aí na Ilha Grande, onde a gente está passando esse momento de live, tem entre os morros, entre as dunas, água, que a maioria das pessoas ainda estão indo tomar banho. Qual o risco de contaminação nesse período que a gente vai com outros amigos realizar essa atividade de lazer?
É um risco real da proximidade que você tem com essas pessoas. Então, em qualquer agrupamento de pessoas, onde as pessoas se reúnem, onde as pessoas ficam próximas umas às outras, onde existe o alcance das gotículas de saliva, qualquer dessas situações pode levar à transmissão. Então, mesmo parecendo uma coisa inocente, ao ar livre, né, que você imagina que o vírus não possa ficar, ou que o sol fosse matar, isso não garante a você que não vai ter transmissão viral. É, no caso do banho das águas, das lagoas, então o problema não é exatamente o banho ou o local, mas a proximidade das pessoas. É isso? Exatamente, não é a questão do banhar, da água, né? Não é o contato com a água, e sim a questão da proximidade com as pessoas. Porque você vai estar no abraço, você vai estar confraternizando, você vai estar Bebendo, beijando. às vezes, no mesmo copo, comendo na mesma colher, partilhando uma comida que todo mundo conversa próximo, né? E aí é o contágio. E aí há o contágio. Uma outra dúvida que veio das comunidades para a gente, doutora, é em relação aos animais domésticos. Eu tenho gatos, o vizinho tem cachorro, o pessoal, as comunidades rurais têm seus animais, né? Existe a possibilidade dos animais, desses animais domésticos, ao irem para a rua, ao irem, né, circular, como eles normalmente circulam em locais públicos, eles também estão com as patinhas contaminadas, o vírus ficar neles, no pelo, nos pés, e Então, trazer para dentro da os casa? animais podem ser, sim, fonte de transmissão dessa forma que você está pondo, né? Que é ele passar, por exemplo, passou na casa do vizinho, o vizinho deu 3 tossidas, a tossida foi em cima do pelo do cachorro. Quando o cachorro chegou em casa, você passou a mão e levou a mão ao rosto. Sim, pode ser uma forma de contágio. O que não a gente não tem relato é que o coronavírus passe direto de um cachorro que estivesse gripado para uma pessoa que não estivesse gripada. Mas o contato dele servindo como um elemento de transmissão pode sim existir. Então é muito cuidado, né? Os Os zelos, gatinhos. você tem que ter zelo com absolutamente tudo que entra na porta da sua casa, inclusive os animais domésticos. E, doutora Renata, e quando eu não tenho nenhuma suspeita, nenhuma sintoma que eu estou com a doença, a gente pode conviver normalmente, entrar e sair na casa do vizinho, e a outra também é abraçar os netos, os filhos. Como é que é esse relacionamento? Se Na eu não verdade, estou só dentro de casa. a gente pode estar se sentindo bem, achar que não tem o vírus, estar ali sem ter sintomas, mas infelizmente uma parcela da população nunca terá sintomas. Por exemplo, muito comum, o netinho vai brincar na rua, né? Aí ele encontra com outras crianças, pega uma doença, pega o vírus e desenvolve uma doença de forma leve. Aí quando ele volta para casa, ele abraça, beija a vovó, beija as outras pessoas e transmite o vírus, né? Então, a gente tem que entender que o afastamento, ele inclui contato físico, especialmente com pessoas que às vezes vão à rua. E na pavimentação, nas ruas, nas calçadas, também ele sobrevive? Teve um estudo que aconteceu numa cidade dos Estados Unidos que eles mostraram que até 4 quarteirões após um hospital onde tinham muitos doentes se encontrava o vírus em suspensão no ar, com capacidade de infectar. Então, por exemplo, uma vizinha que está positiva, uma família que está positiva, pode, no pavimento da rua, transmitir. Sim, pode. Aí que mora o perigo, né? Porque o gatinho, o cachorro pode ir lá e traz o Isso. vírus na patinha. E tem aquela questão cultural da gente, né? Que eu acho que na ilha se reflete o que tem também em Parnaíba. As pessoas no final da tarde, quando dá ali 4 horas da tarde, sentam na porta de casa, né, para conversar com a vizinhança, né? Então, assim, Isso, é essa o é uma costume. questão cultural comum, mas que nesse momento é perigosa.
É, eu queria perguntar, quando a pessoa vai visitar um paciente no hospital, quais é os cuidados que a gente tem que ter quando a gente volta? Porque a gente sabe que o hospital é um local onde tem muito contágio, né? Então, nesse momento, são poucos os hospitais que aceitam visita, né? A maior parte dos hospitais não existe visita nesse momento, foram quase todas canceladas, exatamente para evitar esse tipo de atividade, né? De você ir lá, pegar o vírus e trazer de volta, ou de você levar o vírus para quem está doente no hospital. Mas, por exemplo, na maternidade continua tendo um acompanhante. Então, assim, a primeira coisa que tem que saber, quem vai para o hospital deve não estar de jeito nenhum sintomático, não deve ter sintomas, né? A pessoa que vai para o hospital visitar alguém, por exemplo, pariu a minha irmã, eu não devo ir lá, porque se eu estiver gripado, se eu estiver sentindo alguma coisa. E se a gente vai, a ideia aí é sempre usando a máscara, né? Sempre higienizando as mãos, não manter contato direto com as pessoas que estão lá, né? E quando chegar em casa, tirar toda a roupa para poder lavar com água e sabão e tomar o banho completo, incluindo os cabelos. E quando eu vou também ao supermercado, ao centro da cidade, eu tenho que ter também esses mesmos cuidados, lavar cabelo, deixar toda a roupa fora. Cuidado. A gente deve. O ideal é que quando você vai entrar, né, na casa, você consiga tirar a roupa ainda na porta, né? De preferência, já colocar numa água com sabão, tá certo? Higienizar-se toda, né? Cada uma das vezes que a gente vai ao centro, que a gente sai de casa. A ideia é a gente se expor o mínimo possível. Se o supermercado pode ser feito por uma única pessoa, não tem motivo de 2, 3, 4 pessoas. Né? A gente tem que entender que nós estamos em afastamento mesmo, menor quantidade de pessoas na rua. E quando voltar às aulas? Eu já estou pensando também pós-pandemia, que também o vírus não vai sumir da noite para o dia. Como é que vai ser esse procedimento de distância da gente? A primeira coisa que a gente tem que entender é que é tudo muito novo. Nem as pessoas que estão hoje pensando em volta às aulas, os professores e os diretores sabem como será. Então, por exemplo, pode ser que daqui a uns 3 meses saia a vacina e seja tudo normal. Pode ser que não. Se ele é grupo de risco. Pode ser que não. Então, assim, essa história de como vai ser o retorno à volta às aulas daqui a 2, 3 meses ainda é uma interrogação muito grande para todo mundo. Mas acho que é importante, doutora, ainda, mesmo que a gente tenha uma solução, né, e que o vírus, a pandemia acabe, vamos dizer, né, que ela não vai acabar totalmente, ela não vai deixar as pessoas, as sociedades, os agrupamentos livres tão rapidamente. Não. Ela ainda vai ter. Existem pessoas que dizem, especialistas, que falam também da imunização da pessoa. Né? Algumas pessoas vão adquirir a imunidade, assim como a gente tem com a gripe, mas não sabemos como vai ser com a Covid-19. Isso pode acontecer, mas pode também as pessoas não terem. Por isso que a gente diz assim, são dúvidas muito grandes. Eu também leciono no colégio, na universidade, e eles estão se preparando com pensamentos de como será em agosto, mas a gente já fez um pensamento de como seria em julho, de como seria em junho, e o que a gente percebeu até agora é que todas as nossas promessas de como vão ser, elas não conseguem ser consolidadas, porque o comportamento dessa epidemia é uma coisa que a gente não consegue ter previsão do que vai ser. Agora, acho que alguns hábitos devam ficar depois de tudo isso. O hábito da higienização regular das mãos, reduzir o contato próximo com outras pessoas, o hábito de não comer mais bolo soprado por outras pessoas no aniversário, né? Que a gente vai para a festa de aniversário, a pessoa cantava parabéns e soprava no bolo.
né? Então, eu acho que essas coisas, elas não vão mais acontecer. A babá que sopra, ou a mãe que sopra, ou a pessoa que sopra para uma criança uma comida que está esfriando. Não vai acontecer, não deve acontecer mais. Eu acho que essas lições, elas vão chegar para a gente e a gente deve levá-las adiante depois da epidemia. Certo. Doutora, eu tenho uma pergunta para fazer, porque meu filho tem PTI crônica, ele é da área de risco? PTI crônica do risco? Não é não. Até o contrário, talvez a PTI seja até uma forma de proteção. Por exemplo, porque um dos grandes problemas que a gente tem no paciente que tem casos graves de COVID é a questão da coagulação. E se o paciente tem dificuldades de coagulação e facilidades de sangramento, isso de uma certa forma funciona até como fator protetor. Por que a coagulação ela é, de certa forma, protetiva? Não, a coagulação não, a PTI que ela botou, Ah, né? aham. Se a paciente que tem sangramentos fáceis, né, que tem uma doença que sangra facilmente, ele coagula com mais dificuldade. Certo. E a coagulação é uma das fases mais difíceis da doença. É quando o paciente faz um monte de coágulo dentro do corpo e aqueles coágulos, na verdade, funcionam como borrachas entupindo as artérias e as veias. E o paciente que tem dificuldades de coagulação, eles tendem a passar melhor por essa doença, por essa fase da doença. Uma boa questão, as fases da doença. A gente ouve falar muito de fase leve, fase moderada, fase grave, né? Pacientes graves. Quais são essas diferenças? Então vamos lá. A primeira fase é aquela fase em que o vírus se multiplica dentro do corpo da pessoa. Então são aqueles sintomas comuns da gripe. Então é o espirro, é a tosse, é o mal-estar geral, uma febrezinha, às vezes uma diarreia, coriza, né, que é a saída da secreção pelo nariz, e o paciente passa como se fosse uma gripe qualquer. A partir do quinto dia, do quinto ao sétimo dia, a partir do sétimo dia, o paciente começa a ter sintomas mais graves. E esses sintomas são sintomas que se assemelham mais com uma pneumonia. Então, é um paciente que, além de ter a febre, ele começa a ter uma tosse bem importante, uma falta de ar, uma falta total de vontade de fazer as coisas, né? E, por fim, é o paciente que entra no estado que a gente chama de sepse, que é o mais grave, que é aquela história da infecção generalizada ou inflamação generalizada. Então, essa fase, o paciente evolui com essas coagulações, com os coágulos. E é uma fase que normalmente o paciente tem muita insuficiência respiratória e normalmente evolui para a intubação, que é aquele de botar o paciente entubado na UTI. E aí é que pode evoluir para óbito. Daí a evolução para o óbito já é quase que certa, né? O paciente que chega nessa fase, ele tem poucas chances de ficar melhor. Há diferença entre uma pessoa e outra nessa questão da imunidade, né? Da Sim. resistência de cada uma para. É possível, na fase leve, a pessoa se recuperar? Tem gente que não tem imunidade tão boa que não tem sintoma nenhum. Não sente nada, nem como se disse, nem cosquinha na unha. Né? São os pacientes que a gente chama de assintomáticos. Existem pacientes que desenvolvem só esses sintomas mais tranquilos, né? Do espirro, da tosse, e logo depois se recuperam e ficam bons. Eles não passam para a fase da pneumonia. E esses pacientes, eles normalmente ficam bons ali com 5, 7 dias de doença. Quem progride, daí por diante, é que começa a se tornar um paciente de hospital, que a gente precisa intervir mesmo. E o exame para detectar se a pessoa está com Covid é colocando aquele cotonete no nariz ou é outra maneira aqui no Brasil? Então, a gente só vê pela internet.
tá? Uma primeira forma que é a forma do cotonete. Essa forma é uma forma mais difícil, que poucos laboratórios fazem e que normalmente fica restrita a alguns profissionais de saúde. Então, se coloca o cotonete no nariz para poder se ir atrás de umas células que ficam lá no fundo do nariz, né? Assim como também da garganta. Esse é um exame que se faz entre o terceiro e o sétimo dia e que se faz para liberar a paciente que é da profissional de saúde para voltar a trabalhar. No caso da população em geral, ela faz o exame de sangue, que é considerado chamado sorológico. Esse exame começa a querer ficar positivo ali no sétimo, oitavo dia, mas ele se torna bom mesmo a partir do 10º. 10º dia? 10º dia. Então, assim, o paciente, ele só vai conseguir fazer o exame para ele ter efeito, né, para ele ter resolutibilidade, ele no 10º dia. Então, para eu saber e ir fazer esse exame, eu tenho que ficar me observando os meus sintomas e contando. No que normalmente acontece é que você acaba procurando, o paciente acaba procurando um profissional de saúde. Esse profissional avalia se o paciente vai precisar de algum tratamento, alguma coisa, dependendo do protocolo de cada município. E aí ele conta com o paciente os 10 dias e só passa o exame a partir do 10º. Doutora Renata, a gente sabe que a senhora participou como é que chama, aquele sistema de coleta, né, de sistema busca ativa de busca ativa de saúde. Não sei se a senhora participa ainda? Ainda. Esse sistema ainda está ativo? Sim. E como é que ele funciona e como que as pessoas podem ter acesso a esse sistema? Então, na verdade, aqui em Parnaíba, a gente faz o que a gente chama de busca ativa, que é a possibilidade de a gente rastrear o paciente logo que ele tem os sintomas. Então, por exemplo, a dona Joana veio positivo. Ela já veio positivo no 10º dia, mas não era o que a gente queria. A gente então vai atrás dos filhos, dos netos, das pessoas que moram com a dona Joana o mais rápido possível para conseguir detectar quem são os pacientes que começam a fazer sintomas ali nas primeiras 48 horas, para poder intervir com as medicações que tem disponível para essa fase viral, né? Então, assim, como a gente faz para poder ir atrás do paciente? Normalmente é via telefônica, então a gente descobre que o paciente é positivo, ele foi lá fazer o exame e veio positivo. Aí a gente vai atrás de toda a família daquele paciente para poder conseguir fazer rastreamento. Agora, a partir da próxima semana, a gente vai ter os exames nos postos de saúde. Eu acho que os exames nos postos de saúde vai facilitar ainda mais para que a gente consiga rastrear os pacientes. Então, como é que está esse plano de combate ao Covid em Parnaíba, assim, atendimento nos hospitais, a gente sentindo algum sintoma, para onde a gente vai? A gente continua com as lotações muito altas, nem todos são de pacientes de Parnaíba, na verdade a grande maioria não é, mas é um hospital que é um hospital vamos dizer, regional, então ele atende vários municípios. Então, para lá vão apenas os pacientes graves, tá certo? Pacientes que são para UTI, pacientes que são para internação, pacientes que já estariam ali da fase 2 para a fase 3. Né? Os pacientes um pouco menos graves são direcionados hoje ao Nossa Senhora de Fátima e são direcionados hoje ao pronto-socorro municipal, né? Onde eles recebem o atendimento e, se for o caso, a internação no Nossa Senhora de Fátima, que já está acontecendo. Uma outra forma de atendimento é o remoto que a gente fez, então é que algumas pessoas por via telefônica a gente consegue rastrear e aí o motorista vai deixar na casa da pessoa os remédios, né? E a gente já vai com a marcação do exame. E a estratégia da saúde da família, que são as UBSs, que começam a funcionar também de tratamento. Doutora, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Sim. Meu filho teve asma e pneumonia quando ele tinha 7 anos, aí depois ele não deu mais. Ele ainda é da área de risco?
Não, ele não é da área de risco, não. A pessoa que teve pneumonia em algum momento e não tem mais, não é da área de risco. Mesmo a asma, se ela está controlada, também não. Roselene, mais uma pergunta? Enquanto a associação Doutora Renata, eu sou o Valdemar. Oi, Sim? acho que a dona Roselena está tentando falar, mas não tá, o microfone dela está fechado. Está fechado, é. Dona Dona Roselena, Roselene tem que clicar em cima do microfone, para abrir seu microfone. para que a gente possa lhe escutar. Seu microfone continua fechado. Aperte um pouquinho. Isso, agora a gente vai lhe ouvir, dia, dona Roselena. Isso. É o seguinte, é porque E eu não consigo, a vizinha da minha irmã, só ela mesma que consegue. Opa, agora ela conseguiu. é porque a vizinha da minha irmã tá com todos os sintomas, né? Aí o que aconteceu? Ela já perdeu o gosto, né, da comida e não tá tendo força nenhuma, muita dor no corpo. E ela foi pro hospital, pro Liceu, né? Lá, falaram que ela ainda está muito forte, né? No caso, ainda está muito forte para ela ficar internada. No caso, quando a pessoa está assim, com diarreia, que é o caso dela, ela não está conseguindo ficar em Caso para pé. Nossa Senhora de Fátima. Foi para lá e mandaram ela vir para casa. Não tem como assim tomar um soro? Mas é porque, assim, esse caso desse paciente é um paciente que normalmente é conduzido no Nossa Senhora de Fátima, né? Porque o Nossa Senhora de Fátima, até a semana passada, não estava recebendo pacientes. A partir de segunda-feira agora começou a receber. Então, esse é o caso de um paciente que tem que ser avaliada para ser encaminhada para Nossa Senhora de Fátima. E lá recebe um soro, recebe tudo direitinho, acompanha pelo menos nos casos aí que não são os mais graves. Porque no caso dela, doutora, ela tem problema de diabetes, ela já teve ela tem outras doenças também, né? E muita diarreia, muita diarreia. Inclusive, ela já chega até a desmaiar, né? Ela chegou até a desmaiar, por isso que foi levada para lá para o Disseu. E aí eu fico perguntando assim, aí a gente entrou em contato com a prefeitura, né? Aí levaram o medicamento para ela ficar tomando. Mas assim, eu fico pensando assim, será que ficar internado tem que ficar com falta de ar primeiro para poder ficar internado? É Como isso que que os eu procedimentos? estou tentando explicar, porque assim, até então não existia, tá? O Nossa Senhora de Fátima como possibilidade de internação. Então, só tinha o Dirceu e os leitos do Dirceu estavam todos muito ocupados. Né? Então, agora, com a abertura do Nossa Senhora de Fátima nesses dias, é para receber casos assim, como que a senhora está narrando. Uhum. Então, assim, pois é. Então tá. E assim, o encaminhamento para Nossa Senhora de Fátima, até a UBS mais próxima da residência pode fazer. O módulo 1, o módulo 2, o módulo da Pedra do Sal, né? Esses do Barro Vermelho tem módulo, tem não, porque Barro Vermelho é do módulo 2, né? Esse pessoal já telefona da própria UBS e encaminha para o médico que está lá para que possa internar. Uhum. Pois tá certo, pois a gente vai ver se a gente consegue levar ela Pronto, para lá. é uma boa Obrigada. possibilidade. O procedimento, doutora, então, sempre é as UBSs. A Não UBS, é ela para chegar só não direto é para o o Nossa Senhora da Paz. procedimento inicial para pacientes graves com falta de ar intensa, que aí é direto para o Dirceu. Certo. Os outros pacientes, o caminho é pela UBS. Dirceu ou agora Nossa Senhora de Ainda Fátima? assim, o Nossa Senhora de Fátima não é porta aberta, então o paciente tem que ser encaminhado pela UBS. A única porta, Ou pelo Dirceu. ou pelo Dirceu, ou a única porta que também Caso você pode utilizar para entrar lá,
são as UBSs, ou pelo pronto-socorro municipal ou pelo DICEU. Então, onde tem um médico, o médico pode telefonar para o médico que está de plantão no Nossa Senhora de Fátima solicitando leito. Solicitando... E essa solicitação de leito, mesmo que a pessoa seja de outro município? Pois é, até onde eu sei, sim, mesmo que o paciente seja de outro município da Baixada da Planície Litorânea, né? E Cocais, que é, eu acho, eu não sei bem certo lhe dizer, mas a da Planície Litorânea e Cocais eu tenho certeza. Que inclui a ilha, né? Inclui a ilha. Isso eu sei que tem abertura sim. Como que está a evolução dos casos, doutora Renata? Está aumentando? Como é que Os casos como é que estão nossa população está? aumentando e a gente tem que entender que esse aumento ainda vai acontecer progressivamente. Não existe a chance desse crescimento não acontecer. Nós somos uma população que não temos imunidade e que continuamos mantendo vícios de estar perto dos outros, de não estar de máscara próximo dos outros, e isso tudo acaba aumentando a chance da gente ter contaminação. Então, diante desse número que está aumentando, acredito que é muito importante a gente reforçar. Nessa nossa live Maré do Saber, a gente até interroga. Por que cuidar de mim e do outro no combate a essa Covid-19? Só para reforçar. Então, eu acho que se você não cuidar de você e não pensar no cuidado com o outro, não tem como você interromper a transmissão. Se você não começar a ter a responsabilidade de que isso é também uma culpa nossa, da população, do nosso comportamento inadequado, não vai funcionar. Então, quando eu fico em isolamento, quando eu uso máscara, quando eu lavo minhas mãos, eu protejo a mim e protejo a transmissão do vírus para outras pessoas também. Então, esse cuidado tem que ser coletivo. E o que é que você... Eu fico bastante... Professora, o tipo de máscara... Antes de nada, só o tipo de máscara, porque a máscara de pano tem de ter... É fundamental também porque... As máscaras, elas podem nós ser estamos num feitas... processo de aquisição para ter uma mais... As máscaras que a gente usa popularmente na rua, elas podem ser de dupla camada de tecido de algodão, qualquer um que a gente tem em casa, né? A ideia não é que ele impeça outra pessoa, o vírus de outra pessoa a entrar na máscara, é para que você não espirre e não libere os seus vírus para outras pessoas. Então, quando a gente usa máscara, a gente cuida, essa máscara de algodão, a gente cuida especialmente do outro. Né? Então, assim, pode ser com dupla camada de algodão, pode ser a de TNT, tá? E aí a gente lembra sempre que essa máscara tem que ser lavada de 6 em 6 horas. Então, uma máscara, você não pode botar uma máscara e elegê-la como sua até o final da epidemia, usando sem lavar. Né? Você tem que lavar a sua máscara diariamente, de preferência usar uma máscara de manhã, uma tarde e uma noite, sem pegar na região anterior da máscara, que é onde fica o filtro, né? E tirando e colocando a máscara sempre pelo elástico. Então, como ela... Pode falar. A hora que eu estava com um problema aqui no meu computador, é o professor Valdinado. A questão... acrílicas. Sobre as máscaras acrílicas, né? Tudo depende de que máscara nós estamos falando. Se for aquela máscara que a gente tem visto, que o pessoal tem vendido até em Parnaíba, que é fabricação aqui, a qualidade dela vai depender da sua capacidade de usar, né? Porque tem gente que não sabe utilizar, deixar no rosto e não mexer mais. E a troca do filtro, que é muito importante. Outra coisa é, tirei a máscara acrílica, ela tem que tirar e ser limpa, lavada. Né? Então, o problema não é só a máscara de qualidade, é saber utilizar a máscara. Certo. Valdinar?
Oi, vou de novo. Então, vou eu de novo. Oi, Fran, vai. Vou eu, a Fran. Então, a minha pergunta é relacionada que elas fazem parte, a Ilha Grande, de uma associação de catadores de marisco. Enquanto instituição, o que elas poderiam fazer para tentar realmente reduzir esses casos em Ilha Grande? Eu não sei se você já viu, a prefeitura, junto com a parceria com outras pessoas do local, estão instalando pias e deixando sabão nas praças. Mas, por outro lado, também a gente se preocupa se está deixando as pessoas. Será que não incentiva as pessoas a irem à praça? Essa é uma problemática muito grande, porque tudo tem duas conotações, né? Por exemplo, quando a gente passa informação para a população pode achar, que é informação e 2, que é amedrontamento. Quando a gente fala para a população que tem uma pia lá no meio da praça, a população pode entender como possibilidade de higienização das mãos quando eventualmente sair, ou pode entender como um chamado para ir à praça. Então, assim, na verdade, isso é uma questão interpretativa e que vai muito da nossa educação e da nossa percepção diante do fato, né? Então, assim, quanto uma organização, as atividades coletivas, teoricamente, devem ser suspensas, né? As pessoas, dentro da medida do possível, quando tiver eventos isolados, devem deixar as superfícies totalmente higienizadas, devem manter a higienização com o uso de álcool em gel, lavar as mãos, evitar os aglomerados. Os cuidados são sempre os mesmos, né? Mas quanto instituição, a gente normalmente tende a achar que o gestor institucional tem que dar pontapé em plano. E, na verdade, a gente tem que entender que isso é do comportamento, ele é individual. É isso mesmo, acho que todos fazendo a sua parte, né? Eu acho que é uma via de mão dupla, né? Tanto o gestor incentivar para que as pessoas possam estar sempre se mantendo e fazendo a sua se comportando de acordo com a não proliferação, com as orientações para não proliferar, quanto a gente, né, manter essa consciência de que a gente tem que fazer a nossa parte tanto para se proteger quanto para proteger. A gente bate muito nessa questão, porque assim, não adianta o gestor abrir 50 leitos de UTI se a gente continuar se comportando mal, do ponto de vista de evitar a transmissão do vírus, porque 50 leitos de UTI não vão dar conta. Não adianta o gestor abrir 100 leitos de UTI, 100 leitos de UTI não vão dar conta. Então, infelizmente, se esse trabalho não for um trabalho vindo de casa, é aquele negócio, mais ou menos assim. Se as mães não ensinarem os filhos a roubar, gestor nenhum vai dar conta da quantidade de presídios que a gente vai ter que ter nesse país, porque essa educação vem de dentro de casa. Esse é um princípio que vem dentro de casa, né? Então, assim, é aquilo que você passa como moral para a sua família. Então, não adianta, se dentro de casa os pais e as mães ensinarem a roubar, a gente pode ter cidades presídios, não vai caber todo mundo. Então, o gestor não vai poder modificar isso. O raciocínio se estende ali. Não adianta se a gente, quanto população, não fizer a nossa parte, não mantiver o distanciamento, ainda achar que pode ir passear e tomar banho, fazer festinha, que as vizinhas ainda podem sentar todas ao redor sem máscara para conversar, né? Se a gente continuar tendo essas crenças e esse comportamento, não há qualquer gestor, nem aqui, nem em São Paulo, nem na China, que vai conseguir aplacar uma infecção como essa, uma epidemia como essa. Com certeza. Mas eu ainda acho também que o gestor pode contribuir com esse fortalecimento e essa discriminação. Por exemplo, coibindo sempre o comércio, não incentivando a abertura do comércio, ao invés de inaugurar supermercados, né, dentro de uma epidemia como essa. Concordo com você que essa parte de comportamento, ela é também da parte de gestão, né? Então, assim, mas eu acho a parte comportamental hoje em dia, ela é muito mais importante do que a parte estrutural.
O comportamental, o que eu estou falando é o seguinte, é que o que é o estrutural, é o hospital, é a clínica, é o laboratório, é o remédio, isso tudo hoje é muito menos importante do que todo o incentivo que a sociedade tem que fazer, inclusive a gestão, para que se mantenham esses cuidados basais, né, de higiene, esses cuidados basais de afastamento, esses cuidados simples que a gente vem discutindo desde o começo da epidemia. Isso, e aí eu lembro, doutora, a sua posição, a sua intervenção na rede social, no Facebook, esses dias atrás, que eu achei assim, uma iniciativa muito bonita, né? Solidária mesmo, de arrecadação de água sanitária para limpeza e higienização de locais públicos. Eu achei muito interessante, fui atrás, né, não consegui muitas informações, porque na sua fala lá no Facebook era muito de convidar as pessoas, principalmente as empresas, que façam essa contribuição para que se realize essa atividade. O que realmente compõe essa atividade, o que ela é, qual o objetivo É o que a dela, gente como é que chama ela de está estruturada para a gente poder contribuir. É o que a gente chama de sanitização, né? Lembra quando a gente falou no começo da conversa que quando a pessoa vai na rua, o cachorrinho vai na rua, chega lá, ele pode, por exemplo, ir na calçada que outra pessoa passou, tossiu e tinha vírus, né? Então, o que é a sanitização? É um processo em que você faz uma lavagem, né, de uma grande área com água sanitária ou hipoclorito, né, diluído. Então, a gente começou a fazer uma campanha para arrecadação, a gente terminou não, a gente continua recebendo, mas essa fase é uma fase que, graças a Deus, já rendeu bastante. A gente conseguiu o apoio do Corpo de Bombeiro e conseguiu também o apoio da iniciativa privada. Então, os bairros onde tem maior número de casos, né, eles serão sanitizados, eles receberão uma limpeza, uma lavagem com água sanitária, para poder reduzir a carga viral dispersa. E quais serão os locais? Doutora, no caso, onde a gente mora aqui tem uma praça. Perfeito. E acho que nunca teve essa sanitização, né? De petar. É uma ideia interessante para a gente aplicar aqui, né? Porque vi com muitas pessoas lá, crianças brincando o tempo inteiro. Pois é, sanitizar. Para sanitizar, você precisa, para cada 10 litros de água, 1 litro de água sanitária, né? E aí ela é jogada em cima do local, borrifada, né? A necessidade de borrifar é ela alcançar também paredes, ela alcançar o telhado, ela alcançar os brinquedos que as crianças brincam e o chão também. Então, é uma lavagem que a gente faz mesmo, é a necessidade de sanitizar, de limpar o ambiente. Esse equipamento para borrifação é muito difícil de conseguir? A gestão pública que consegue? Como é que ela é feita? Não, esse equipamento é o mesmo equipamento que o Centro de Zoonoses normalmente usa, tá bom? O Centro de Zoonoses já conhece esse equipamento há bastante tempo. É o mesmo que o pessoal os agentes de endemia usavam bastante, aquele para poder pulverizar da dengue. Não o carro fumacê, mas a pulverização da dengue. E como é uma área grande que a gente se propõe, né, fazer, a gente vai utilizar o corpo de bombeiro, né? Mas para áreas menores, como uma praça, a gente pode utilizar mesmo essa sanitização, né, com esse borrifador. Aí, Marisqueiras, é uma boa dica para se reivindicar junto à Prefeitura da Ilha Grande e fazer, né? Começar. O que você acha, Fran? Uma campanha lá, Ana Paula, Joelma, o que vocês acham de pensar uma campanha assim, como a doutora Renata está fazendo aqui em Parnaíba, fazer por lá, aí na Ilha Grande? Que tal? É verdade. Na verdade, a gente já está vendo essa possibilidade, já vamos começar a falar com os parceiros, né? Para que seja feito isso mesmo. Porque foi uma boa ideia agora que na fala da doutora. Quando ela falou isso, a gente já se alertou para fazer isso.
Então, a gente já vai começar a providenciar, com certeza, esse projeto aqui. E essa conscientização das pessoas também, né? Que nunca é demais. Tem a conscientização das pessoas. Né, para reduzir a concentração das pessoas. Às vezes, esse processo com água sanitária ele é até bom, porque no dia que você passa na praça, a praça fica fedorenta e ninguém quer ir. Já faz todo mundo. Doutora, o que a senhora recomendaria em relação para aumentar a imunidade para essas famílias, né, para as maricas? Não existe nada para aumentar a imunidade contra o vírus, a não ser comer bem, dormir bem e não se expor a hábitos que não sejam saudáveis, tipo fumar, tipo beber, consumir bebida alcoólica, né? O resto é a vida saudável, você se alimentar bem, você ter um bom sono, fazer uma atividade física regular, né? Então, assim, não existe assim, vamos tomar uma vitamina C, uma vitamina D, uma vitamina E, um zinco. Isso não tem nada que comprove que essas coisas reduzam realmente o percentual de infectados. Pessoal, já estamos há quase 1 hora conversando com a doutora. Temos mais alguma pergunta? Fran, Joelma? Eu estou satisfeito. Eu estou satisfeita também, muito, muito, muito esclarecedora. Eu fico muito feliz, eu agradeço muito o convite, a gente está sempre disponível a ajudar para discutir, para debater, para ver opções, para ver possibilidades. A gente aqui em Parnaíba, eu trabalho sim na Prefeitura Municipal como concursada, mas boa parte do trabalho que a gente desenvolve é a parte do PHB em Luta, que é um grupo que foi baseado nos alunos da UFDPA, que fazem de forma gratuita, né, de forma voluntária, o trabalho de auxílio à população mesmo. Nós que agradecemos, doutora Renata, a sua disponibilidade. A gente sabe que o seu trabalho ocupa bastante o seu tempo e, mesmo assim, a senhora nos permitiu esse momento aqui de esclarecer algumas coisas que a gente precisava, né, ouvir da especialista. O professor Valdinar gravou, né, nessa conversa, vai ser transmitida, vai colocar, né, professor Valdinar, na TV Cajuí, ser retransmitida na Rádio Cajuí, que ainda não tem grandes públicos, mas a gente está crescendo, né? E essas informações, essas pessoas que vêm contribuir com os esclarecimentos são muito importantes e vão ampliar. Mas é de pouquinho que a gente constrói. Cada pessoa a mais detendo conhecimento e distribuindo é uma pessoa a mais detendo conhecimento e construindo. Isso, e uma das vantagens dessa tecnologia é que a gente pode manter vivo, né, manter no ar essa conversa, esses esclarecimentos. Então, a gente vai continuar por aí, ecoando todo esse diálogo, né, por outras vias, mas continuando aí a disseminar essas informações. Então, muito obrigada, Associação... Tchau para vocês, tudo de bom, viu? Eu queria só agradecer a doutora Renata pelo momento. A gente sabe que ela está na linha de frente aí, assim, sempre a gente acompanha pelas redes sociais, né, pelos noticiários, está na linha de frente aí em relação a nessa luta com esse vírus, com a pandemia. E o núcleo Cajuí, né, que é da Universidade Estadual, desde quando começou as atividades, a gente sempre teve a preocupação juntamente com os parceiros, né, a Companhia Ilha Ativa é um dos parceiros, a Associação das Marisqueiras também é um dos nossos parceiros, que a gente tem projeto ligado, assim como também os nossos assentamentos. Então, a gente tem uma preocupação também com as comunidades, né, das zonas mais distantes das zonas urbanas, né, tanto na questão o núcleo, particularmente, nós iniciamos hoje, no caso, né, só para dar um exemplo, né, um monitoramento no assentamento Prado, né, os 20 questões que a gente já jogou lá para a associação, para responder. Nós temos também um outro projeto lá que a gente vamos fornecer, assim como a Francinalda, né, que tem
faz parte da UFDPA também, na CIA, tem um projeto com a Marisqueira, nós temos outro projeto lá com o pessoal lá do Assentamento Prado, de forma que, para tentar ajudar também ao poder público, para que essa doença não chegue também e diminua também a questão do impacto que possa acontecer para o serviço público. Desde já eu agradeço, né, a sua participação, agradeço aqui a Lígia, que já ajudou, a Francinalda, deixa eu ver quem está mais aqui, a Roselane, né? Roselena, Joelma, tá? E a Ana Paula, ok? Francinalda, se você quiser colocar fazer mais outras colocações, assim como Lígia, a gente pode. Satisfeito, um beijo no coração. Pois tchau para vocês. Nós aqui da associação queríamos agradecer, né, essa live que foi muito esclarecedora para todos e ideias que foram surgidas, né, dessa conversa e que vamos colocar em ação. E agradecer mesmo a sua presença e essa sua esclarecedora. Eu que agradeço a todos. Tchau para vocês, que Deus abençoe. Qualquer coisa a gente está por aqui, viu? Tchau. Obrigada, doutora. E aí, pessoal, foi bom? Deixa eu só interromper aqui a gravação.